Para concluir essa aula, eu vou falar então das principais propostas filogenéticas para metazoa, e eu já deixo claro para vocês que isso são propostas, são sugestões, nada disso é fixo. Muita gente defende uma proposta ou outra com unhas e dentes, na verdade isso é bobagem, porque tudo aquilo que nós entendemos e que nós consideramos verdadeiro pode cair por terra em pouquíssimo tempo. Por exemplo, durante mais de 150 anos, artrópodes e anelídeos foram considerados como grupos irmãos por causa da presença da metameria. Então, artrópoda e anélida eram unidos num táxon chamado articulata. Veio a filogenia molecular, vieram as técnicas moleculares, e isso caiu completamente por terra. Viu-se que artrópodes e anelídeos são dois grupos, na verdade, e de acordo com o conceito atual, são dois grupos bastante distintos dentro de protostômia. Então vamos ver aqui as principais filogenias consideradas atualmente. Vejam, temos aqui uma filogenia que já não é a mais atualizada. No fim da aula eu uso essa filogenia e a atualizo com a inclusão de um outro clado. Vocês vão ver depois que eu vou falar. Mas, de qualquer maneira, a grosso modo, podemos dizer que os animais bilaterais se dividem logo na base. Vejam como isso é diferente daquilo que vocês devem ter estudado no colégio e da noção com que vocês saem do colégio. No colégio você pensa porífera, cnidária, ctenófora, ou não, né, não fala, mas porífera, cnidária, plateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermados, vertebrados. Tudo uma sequência, tudo linear. Não, isso não podia estar mais errado. Não é de maneira nenhuma linear. Os animais bilaterais já se dividem na base em dois ramos. A diferença de protostômios e deuterostômios já está na base de bilatéria, ou estava nessa época. Agora foi adicionado um clado antes. A gente vai ver. Mas, de qualquer maneira, é uma divisão muito precoce entre deuterostômios, onde nós temos os vertebrados, né, cordados, equinodermados, e temos os hemicordados, e os protostômios, onde nós temos toda essa imensa diversidade. Bem, os protostômios dividem-se na base também em Lophotrochozoa e Ecdysozoa. Esses dois grupos, então, um deles tem os artrópodes, os Ecdysozoa, que são os animais que sofrem ecdise. Então, os animais que têm trocas periódicas de esqueleto, de exoesqueleto, mediadas por um hormônio, que é a ecdisona. E o outro grupo é basicamente o resto, o que não tem isso. São os Lophotrochozoa. Lofo, porque leva um pedaço do nome dos lofoforados, e Trochozoa, os animais que têm a larva trocófora. Então, o que é esse grupo dos Lophotrochozoa? Em primeiro lugar, nós temos uma divisão aqui com os lofoforados, mas isso é extremamente questionável. Há muitas dúvidas se os lofoforados são, de fato, um grupo monofilético ou não. Lofoforados são 3 filos, de acordo com alguns conceitos, pode haver um quarto também, mas são os filos Forônida, Braquiópoda, que estaria aqui, um terceiro filo de lofoforados, e que não está aqui nessa filogenia, é o filo Ectoprocta ou Briozoa. E um último filo que recentemente foi adicionado, aliás, já foi adicionado, já foi tirado, tirado, é o filo Entoprocta ou Camptozoa. Esses 4 filos, então, constituem, a grosso modo, o que a gente chama de lofoforados. E, além dos lofoforados, temos os animais com segmentação espiral. E os animais com segmentação espiral são, de um lado, os plateumintes e os gnatífera, que juntos formam um clado chamado Platizoa. E o outro grupo, tirando esses grupelhos, que nunca ninguém sabe onde é que eles vão parar, mas é o grupo dos animais que têm a larva trocófora. São os Trochozoa ou Eutrochozoa. Eu é só verdadeiro, mas os dois nomes são usados.
Trocozoa ou Eutrocozoa, que tem basicamente 3 filos: filo Nemertia, filo Molusca e filo Annelida. Conforme eu disse para vocês antes na aula de hoje, tanto Sipúncula quanto Echiura já estão formalmente incluídos dentro de Annelida como famílias de anelídeos. Agora, além disso, a gente tem evidências exclusivamente moleculares, como as evidências dos genes ROX e para-ROX. E essas evidências confirmam a divisão em deuterostômios, protostômios, Lophotrochozoa, Ictiozoa, mas principalmente as filogenias com genes para-ROX mostram uma outra coisa bastante interessante. Vamos ver, aqui seria os genes ROX, então vocês têm animais radiais, deuterostômios e protostômios, e os protostômios divididos em Ictiozoa e Lophotrochozoa. Essa outra, que seria dos genes para-ROX, ela tem uma topologia semelhante, mas vejam, aparece um outro clado. Um clado aqui na base de Bilateria, o clado dos acelomorfa, os acelos. O que é esse clado? Vejam, esses acelomorfos, vocês devem ouvir falar deles alguma coisa em Plateumintes, com o André, e eles são animais que sempre foram considerados plateumintes, eles são planos, são achatados, não têm uma cabeça diferenciada, então eles não têm o processo de cefalização, e não têm também tubo digestório, não tem trato digestório. Então, esses animais, o nome acela é falta de cavidade, e no caso da cavidade não é porque eles não têm celoma, que todos os plateumintes não têm celoma. O acela é porque eles não têm trato digestório. Então, quando o animal vai se alimentar, ele tem uma região por onde entra o alimento funcional, então ele se abre ali, forma-se meio que uma invaginação, uma bolsa interna, aí as células se fundem, forma-se um sincício, quando as células não têm membrana plasmática, é tudo fundido, e ali elas digerem o alimento, e depois distribuem célula a célula. Então, são animais muito peculiares, muito estranhos. É esse grupo que se postula atualmente que esteja na base de Bilateria, vocês vão ver na sequência, mas aos acela soma-se um outro grupo, que é a Xenoturbella. Então isso foi primeiro evidenciado por esses genes para-ROX, mas depois isso foi confirmado, vocês vão ver agora. De acordo com uma filogenia do ano passado, já incorporando os últimos dados com os acela e a Xenoturbella, que é o outro grupo, vocês têm uma filogenia baseada exclusivamente na literatura, que é essa de Giribet e Edgecombe, onde Bilateria se divide na base em xenacelomorfa, ou seja, a Xenoturbella e os acelomorfa. Quem é a Xenoturbella? Vocês já vão ver. E o outro grupo é o grupo dos nefrozoa, ou seja, animais que têm nefrídeos. Então, esses nefrozoa se dividem na base, conforme já tinha sido visto na filogenia anterior, em deuterostômios e protostômios, e os protostômios se dividem em ecdysozoa e lophotrochozoa, que aqui está chamado simplesmente de espiralia, mas que equivale à mesma coisa. Eles restringiram o termo lophotrochozoa aqui para o fim do clado, mas aqui todos os que têm espiral, vocês devem lembrar, tem os gnatíferos e outros grupos aqui, como plateumintes, já estavam dentro de Lophotrochozoa na filogenia anterior. Então os conceitos, o que é Lophotrochozoa, o que é espiralia, o que é até gnatífera, platizoa, tudo isso muda muito de acordo com o autor. Então a gente ainda tem uma certa polêmica com relação a isso. Falando então dos xenacelomorfa, apresento para vocês os acelomorfa, os acela. Então esses animais eram plateumintes, isso é animal, por incrível que pareça, isso não é uma planta, isso não é uma alga, isso é um animal. Eles não têm cabeça diferenciada, eles têm uma região que é a região de tomada do alimento, por onde o animal então se abre, forma aquela invaginação com aquele sincício, onde vai haver digestão. São animais extremamente finos, achatados, vocês podem ver aqui. E os outros?
O outro é a Xenoturbella, um gênero, Xenoturbella, que tinha, acho que, uma ou duas espécies conhecidas, e aí, recentemente, graças a essas expedições submarinas com ROVs, com aqueles submarinos tripulados por robôs, né, eles conseguiram descobrir mais 4 espécies. Então, houve um grande aumento do conhecimento desse grupo, e as Xenoturbelas, esses animais, eles parecem sacos sem fundo, sacos em fundo cego, uma abertura grande, ampla, uma cavidade interna e simplesmente um saco, como se fosse uma meia. É exatamente como está aqui. E eles chamam isso até vulgarmente de meia. Tem uma que é chamada de meia roxa, para vocês terem uma ideia. Porque o bicho não tem nada. Ninguém sabia o que eram esses bichos. Eles foram capturados pela primeira vez, se eu não me engano, no litoral da Suécia ou da Noruega, mas na região da Escandinávia. E aí, quando começaram a querer fazer DNA deles e a estudar para ver as afinidades, verificaram que eles tinham a proximidade grande com moluscos. Então, cogitava-se que esses animais fossem próximos a moluscos. Entretanto, a Xenoturbella que eles estudaram, sabe-se hoje que ela se alimenta de moluscos. E o que foi sequenciado foi o DNA do alimento e não do próprio animal. Então, por isso é que eles estavam próximos a moluscos. Essa expedição recente, que coletou em todos os oceanos e coletou várias espécies, permitiu estudar o DNA e permitiu também montar até a filogenia do grupo. E por esse estudo de DNA, verificou-se que as Xenoturbelas são um grupo irmão dos Acelomorpha. E com isso, então, estaria aqui uma cela, e isso, então, é um clado logo na base de Bilateria. É a primeira divisão de Bilateria. E aí depois, aí sim, temos protostômios e deuterostômios. Atualizando aquela filogenia que eu mostrei agora há pouco, a de Ermice e Peterson, de 2004, que era baseado na literatura, eu incluí aqui na base um clado para o Xenacelomorpha, e eu falo para vocês que os Bilateria, então, de acordo com os conceitos atuais, são divididos em Xenacelomorpha e em Nefrozoa. Nefrozoa são os animais que têm nefrídeos. Poderia até ser outros sistemas, mas os nefrídeos são bem típicos aqui de todos os animais pertencentes a esse clado. Os Nefrozoa se dividem na base em deuterostômios e protostômios. Os deuterostômios, exceto os cordados, que tem uma disciplina própria, que tem vertebrados no semestre que vem, exceto eles, os deuterostômios, que são os equinodermados, hemicordados, e também os Chaetognatha, e aí você fala, mas Chaetognatha está como protostômio. Tá, Chaetognatha é um dos grupos que fica pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente tem que dá-lo em algum lugar, então os Chaetognatha vão ser dados por mim, juntamente com a Equinodermata e os hemicordados, no final do curso. Indo para o outro ramo, o ramo dos protostômios, eles se dividem na base também em ecdysozoa, são os animais que sofrem ecdise, onde estão os cicloneuralia, como é o caso dos nemátoda, e os artrópodes, e o outro grupo, o grupo dos Lophotrochozoa, que basicamente é o resto. É o que não tem troca de esqueleto mediada pelo hormônio ecdisona, que é o que caracteriza a sinapomorfia do ecdysozoa. Esses ecdysozoa, vocês vão estudar o cicloneuralia com o professor Silvio, e os panartrópoda, o Silvio vai dar miriápoda e hexápoda para vocês, enquanto o Chelicerata vai ser dado pelo Ricardo, pelo professor Ricardo, e os crustáceos serão dados pelo professor Marcos Tavares, que está estreando no curso nesse ano. Tudo isso, tanto eu dando equinodermata, quanto Marcos Tavares dando crustácea, em substituição ao professor Sérgio, que se aposentou esse ano, então, que ele participou até o ano passado. E os Lophotrochozoa? Bem, esses Lophotrochozoa, eles são divididos, então, nos Platyzoa, nos Lophophorata e os Spiralia.
Esses lofoforados vocês vão ver comigo também. Vão ver forônida, que é um filo, braquiópoda, que é outro filo, e além disso, ectoprocta, ou briozoa, que também é um dos grupelhos que fica pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, ectoprocta e entoprocta, ou camptozoa. São mais dois filos aqui, são filos pequenos. Entoprocta não era até recentemente considerado como lofoforado, agora é, mas também altamente variável. Como eu disse, são grupos que pulam de um lado para o outro. Então, vocês vão estudar Platizoa, Plateumintes ignatífera, agora logo na sequência com o André. Além disso, vocês vão estudar aqui no clado dos Trocozoa ou Eutrocozoa, os animais têm a larva trocófora, vocês vão estudar moluscos com o Zé Eduardo. Vocês sabem que o Zé era integrante da equipe mesmo de invertebrados, mas esse ano ele criou uma eletiva e por isso ele vai ficar só com as aulas de molusca. E eu vou dar para vocês os outros filos de Trocozoa, que são Nemértia e Anélida. Lembro que Sipúncula e Equiura já estão oficialmente incluídos em Anélida, embora ainda haja algumas polêmicas, razão pela qual eles estão até colocados separadamente aqui. Mas já há praticamente um consenso entre nós poligetólogos que Equiura e Sipúncula são filhos de animais. Bem, com isso eu concluo a aula de hoje. Foram muitas informações, é uma aula muito densa, muito grande. Vocês vejam o vídeo todas as vezes que quiserem, vocês podem fazer isso. E aí as dúvidas vocês podem me encaminhar ou para os monitores. De alguma maneira, se eles não conseguirem resolver, acaba chegando até mim. Até mais, até a nossa próxima aula.